aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar da cereja do bolo do mundo dos investimentos, que é o recebimento de dividendos através do investimento em ações ou fundos imobiliários, isto é, investir na bolsa de valores. Antes da gente começar a entender como a gente vai conseguir ganhar aqueles 100 primeiros reais mensais em dividendos, queria pedir para você deixar a sua curtida, clicar no sininho para receber notificações e não deixe de se inscrever no nosso canal, pois o YouTube conta com números para levar esse canal a novas pessoas e que possam conhecê-lo também. Então, para a gente começar, eu queria dizer que aqui a gente vai citar alguns ativos que vão servir para o seu estudo. Não leve como obrigação de compra, nem pense também se eles estão ou não na minha lista de ativos investidos. É para você estudar. Quem vai nos ajudar nesse estudo é o melhor aplicativo que a gente tem hoje no mercado financeiro, que é o Trademap. Inclusive, se você ainda não tem no seu celular, tem aqui um link exclusivo na descrição para você baixá-lo e poder entender como são as informações que eu vou te ensinar a partir de agora. E aí eu queria falar que dividendos chegam até você através de fundos imobiliários ou ações. Em resumo, fundos imobiliários são obrigados a distribuir 95% dos seus rendimentos mensais. Isto é, se ele faturou 1 milhão em aluguéis esse mês, 950 mil serão distribuídos para os cotistas, por lei, é legislação. E as ações, após os balanços trimestrais, elas podem ou não distribuir lucro para você. Isto é, se elas tiverem lucro e se estiver no regulamento delas, a distribuição de dividendos. Apesar de que a gente pode notar que empresas do setor financeiro ou seguradoras ou empresas elétricas são boas pagadoras de dividendos, porque elas não têm muito aonde mais investir ou então comprar os outros players do mercado. Volta e meia elas podem fazer alguma aquisição de uma seguradora pequena, de uma empresa elétrica menor, podem, mas isso é muito raro e é muito comum que elas dividam os lucros com os seus acionistas, passando inclusive de 70%, 80% e chegando até 100% de todos os lucros recebidos em determinado trimestre, e algumas a gente vai citar aqui também. Então a primeira estratégia para a gente receber os primeiros 100 reais e você entender quanto você precisa ter investido para chegar lá, vamos citar aqui 10 fundos imobiliários divididos entre 3 setores e com uma média dos números de 2019 que a gente vai usar como base. Então eu vou citar aqui 4 ativos que são de papéis, ou seja, eles compram dívidas imobiliárias. Vou citar aqui 4 que trabalham no setor de logística, ou seja, são donos de galpões logísticos. Isto é, trabalham para lojas americanas, para C&A, lojas que você provavelmente já comprou muitos produtos e estão dentro desses galpões. E o setor de shoppings, vamos citar 2 deles. Então, para a gente começar, dentro dessa primeira estratégia, a gente vai ter fundos imobiliários apenas, porque eles pagam mensalmente, então necessariamente a gente vai receber. Na segunda estratégia, a gente vai fazer um mix entre fundos imobiliários e ações. Ações não pagam mensalmente, mas se você deseja 100 reais mensais, a gente vai estipular essa média de recebimentos. Os 10 fundos imobiliários que a gente vai citar, eles têm um mix entre fundos que já têm uma longa estrada e um excelente patrimônio e fundos que estão começando de 2018 até mesmo 2019 e têm mostrado um bom serviço enquanto diversificação. Então, dos 10, vamos falar aí do HGCR11, custou em média R$ 115 reais e pagou 60 centavos em 2019. O KNCR11, que teve um custo médio de R$ 105 reais e 52 centavos por cota. O IRDM11, que custou R$ 115 reais em média e rendeu 80 centavos por cota. O VRTA11, que custou em média R$ 120 reais e rendeu 75 centavos por cota mensalmente.
Os primeiros 4 de papéis para você estudar. Os 4 de logística são HGLG, custou em média R$ 170 e pagou 78 centavos. XPLG custou em média 130, com um recebimento de 60 centavos. HGRU, R$ 125, em média 68 centavos. VILG, 11, R$ 120, em média 60 centavos. E por último, XPML 11, um custo médio de R$ 120,55 mensais de dividendos. E VISC 11, a R$ 130,63. Nesta carteira, você teria aí mensalmente, com uma cota de cada um recebimento médio de R$ 6,51. Isto quer dizer que R$ 6,51 viriam de um investimento de R$ 1.250 no somatório das cotas. E se você quiser receber R$ 100, você teria que ter investido redondos R$ 20.000 comprando 16 cotas de cada um. Não tem como comprar cotas quebradas, então você teria aí que comprar 16 cotas, o seu rendimento estaria igual aí a R$ 104,16 num custo médio anual. Como nós estamos visando longo prazo e compras recorrentes, é provável que nesse percurso você possa comprar preços aí mais baixos que esse, ou um pouquinho mais altos, e ter um recebimento ainda maior, com uma margem de erro aí maior ou menor que esses citados, e tenha uma variação, não esqueça disso. Geralmente os fundos maiores da Kinea e da Credit Suisse, como a gente citou, por exemplo, o KNCR, o HGCR e o HGLG, como elas são maiores e mais sólidas no mercado, eu digo de estrada, elas costumam pagar dividendos fixos. Então, o HGLG ele vai manter esses 78 centavos, provavelmente no longo prazo. O HGCR ele vai manter esses 60 centavos no longo prazo. Então, há essa estabilidade também para algumas das gestoras do mercado. Alguns são voláteis, sim, em relação a pagamento de dividendos, mas há algumas também que mantêm o dividendo constante. Aí o que ela faz com o que sobrou? Com o que sobrou ela pega e guarda, porque em algum momento de crise ela repõe, ou algum momento de inadimplência ela repõe esse possível prejuízo ou esse possível inadimplente que não pagou, e ela chega até você com os mesmos 78 centavos que o HGLG vem mantendo aí de forma constante. Então essa estratégia 1, você precisaria ter R$ 20.000 investidos para chegar lá, tá bom? Então, mas eu não vou conseguir, eu não consigo juntar R$ 20.000. O que eu quero te dizer é que o que mudou a minha estratégia para investir em longo prazo, para melhorar os meus estudos, foi os meus primeiros 2 centavos que eu recebi de uma empresa que eu vou falar agora para você, que talvez seja a empresa top 1 dos investidores brasileiros, que é a Itaúsa. Quando ela me pagou os primeiros 2 centavos e eu fui entender sozinho o que estava acontecendo, o que eram dividendos, isso com certeza transformou a minha trajetória ao investir, e hoje uma delas, um dos pilares, é uma carteira voltada para o recebimento de dividendos, que é o que eu quero levar como mensagem para você. Na estratégia 2, a gente vai citar os mesmos 10 fundos imobiliários da primeira etapa e 3 ações que são ótimas pagadoras de dividendos, e eu quero só te apresentar os números de 2019 e como que você descobre essas informações que eu vou te falar. Já já eu te ensino a pesquisar no Trademap. Só para você ter ideia, a gente vai falar aqui de Itaúsa, Taesa e BB Seguridade. Uma do setor financeiro, Itaúsa é uma holding do Itaú, Taesa é uma empresa do setor elétrico e BB Seguridade é uma seguradora do Banco do Brasil, porém elas são aí desvinculadas. A seguradora e o banco vão trabalhar aí com empresas distintas dentro da própria Bolsa de Valores. Então veja você, apesar do Banco do Brasil ser o maior controlador da BB Seguridade. Então a gente tem aí números de 2019. A Itaúsa, ela pagou em 2019 ao todo 6 dividendos.
podendo ser alguns aí em datas iguais, ou seja, ela pagou dois no mesmo momento. Veja, dividendos incluem na minha frase os juros sobre capital próprio, que são os recebimentos que a empresa desconta imposto e chega até você. Você não tem que pagar nada, já chega descontado. E dividendos das empresas enquanto ações e rendimentos de fundos imobiliários são ambos isentos de imposto de renda. Então ela pagou 6 dividendos ao longo de 2019, somando R$ 1,16. Se no vídeo de hoje, por exemplo, que ela fechou uma cotação de R$ 9,50, a gente teria recebido o equivalente a 12% em 2019. Se você parar para pensar, a poupança, a gente arredondando, ela paga 3% ao ano em relação a rendimentos. Então a Itaúsa pagou 12%. É claro que rendimentos passados não garantem rendimentos futuros e esse 12% não é garantido que ocorra daqui para frente. Mas a estabilidade da empresa, os números dessas três empresas nos levam a acreditar no recebimento de dividendos que tem crescido nas três, tem pago cada vez melhor e a gente trabalha com essa média. Então, a Itaúsa aí pagou 1,16 em 2019, que é o que eu vou usar, ou seja, ela pagaria o equivalente a 10 centavos mensais. Lembra, ela não paga todo mês, porque ela é uma ação, empresa não paga todo mês. Então eu vou fazer uma média aqui para a gente calcular, porque tem o investidor que vai querer os R$ 100 de uma vez só e tem aquele que vai querer, em média, R$ 100. São coisas diferentes. O que quer R$ 100 mensais obrigatórios? Fundos imobiliários. Aquele que quer R$ 100 em média, olha só, a minha estratégia é receber 1.200 no ano, ou seja, 100 por mês. Então eu vou te mostrar como conferir essa estratégia. Taesa pagou ao longo do ano de 2019 8 valores distintos. 8 valores. Então é como se fosse quase um por mês. Então ela pagou R$ 1,89 ao longo do ano inteiro, somando por ação, e num fechamento de hoje a R$ 27,05. Isto dá um rendimento de 7% ao ano. Quer dizer que eu não vou aproveitar a conta dos 7%, é só um dado para você. Eu quero aproveitar os R$ 1,89. Se ela pagar R$ 1,89, supondo que ela pague isso em 2020, você vai receber o equivalente a 16 centavos no mês. E BB Seguridades, que foi um fenômeno, afinal ela fez umas vendas em 2019, o que apimentou esses dividendos. Só para você ter ideia, de 2019 até o início de 2020, quando esse vídeo está sendo gravado, no mês de abril de 2020, ela pagou se eu fosse somar todos, ela pagou R$ 6,18 por ação. Isto é, com o fechamento de hoje a R$ 26,38, ela teria pago 23% de dividendos, um valor astronômico. É claro que a gente não vai olhá-lo como rentabilidade futura. Eu vou pegar só os números de 19, ela pagou 3 dividendos em 2019, que vão dar aí uma média mensal de 24 centavos. Ou seja, olhando para esses números e para os anteriores dos fundos imobiliários, a gente teria, comprando uma cota de cada fundo e uma ação de cada empresa dessa, R$ 7,01 mensais. E um investimento total de R$ 1.312,93, contada estas cotações aí de dia e cotações médias dos fundos imobiliários. Então a gente teria aí que investir nesse cenário muito parecido com o primeiro, um total de 19.693. Por que ele foi menor? Porque você viu empresas que pagaram dividendos até melhores que os fundos imobiliários. Lembra, a gente está falando de bolsa de valores, então a volatilidade acompanha esse vídeo a todo momento. Então os preços que eu acabei de falar, eles vão mudar. E só para a gente entender quem vai nos auxiliar, eu vou convidar aí o TradeMap para fazer parte do nosso vídeo. Veja você, abra o aplicativo e quando você abrir, clique na caravela para vir à página inicial. Abriu a página inicial, você vai ter do lado esquerdo ações.
Nesse lado esquerdo, você vai ter a opção de escrever uma lista lá em cima, de criar uma lista. Você vai seguir essa opção, clicar no lápis para criar a lista, vai aparecer para você a opção da lista. Vai clicar lá embaixo no mais, nesse mais vai aparecer para você o nome. E aí vamos chamar essa lista de dicas do FOP. Para a gente se organizar aqui, clicou no criar, ela vai te dar a lista. Cliquei a lista lá em cima, em dicas do FOP, você vai poder selecionar ativos. Como que eu vou selecionar? Cliquei na lista, ela vai voltar para essa página, você vai clicar assim, ó, índices. Clicou em índices, você vai procurar IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários. Clicou neles, vai aparecer todos os fundos imobiliários e você vai poder clicar um a um nos 10 que eu te falei. Após clicar, ele já selecionou, como você está vendo aí na imagem. Depois que selecionou, você vai clicar em OK e vai adicionar cada uma das empresas que eu te falei. ITSA 4, Itaúsa, TAEE 11, a Taesa, e BBSE 3, que é a BB Seguridade, para você formar os 13 ativos que ficaram aqui como dicas para você estudar e ter o recebimento desses 100 primeiros reais mensais. Para você acessar as mesmas informações das empresas que eu te falei, quando você adicionar a empresa, clica em cima dela e lá embaixo tem escrito assim, RX, que é o raio-x da empresa, e você vai acessar todas as informações. Então, para os seus primeiros 100 reais chegarem, são necessários, em média, 20 mil reais investidos na Bolsa de Valores. Não se desanime, crie uma meta para que você possa chegar lá e se já chegou, crie a próxima para que os seus 100 reais vire 500, vire 1.000 e assim aumente sempre o próximo dígito. Ou seja, saia dos 3 dígitos para os 4, 5 e você possa pagar todas as suas contas só com dividendos. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Espero ter te ajudado a estudar. Não leve os ativos como dica de investimento, e sim dica de estudar novas possibilidades, se vão compor o início da sua carteira ou se vão melhorar ainda mais a sua carteira de investimentos. Deixe seus comentários e sugestões para que a gente possa crescer juntos. Um abraço.